Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre algo que a gente sempre ouve dizendo que está na Bíblia, que os humilhados serão exaltados. Será que isso está na Bíblia? Claro que não. Mas a Bíblia diz que os que se humilham, eles serão exaltados. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. O que você acha? O que você pensa com relação a isso? A declaração, os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados, é um dito popular que não aparece exatamente dessa forma na Bíblia. Em Ezequiel capítulo 21, versículo 26, diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, tire o turbante e a coroa, não será a mesma. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Aqueles que se exaltam, aqueles que dizem que são, aqueles que são cheios de soberba, esses serão humilhados de uma certa forma. Mas os humildes de coração, aqueles que reconhecem os seus erros, aqueles que buscam o favor de Deus, esses serão exaltados no tempo certo diante dos homens. O próprio Deus fará isso, mas não é com conquistas humanas que ele fará isso. Se ele quiser, ele também pode fazer dessa forma, mas não é isso que a palavra nos ensina. Já no Novo Testamento, o versículo mais próximo dessa frase foi dito 3 vezes pelo próprio Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 12 diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Em Lucas capítulo 14, versículo 11 diz: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. No mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 14, diz o seguinte: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A grande diferença entre essa frase popular e os versículos bíblicos é que a frase popular traz um conceito que o homem vai triunfar. Ao ele ser exaltado, ele vai triunfar. Aquele triunfo tão almejado pelos homens. Olha, está vendo? Deus vai me exaltar. O Senhor falou que vai me exaltar. Quantas pessoas a gente não vê se levantando no meio da igreja dizendo assim: olha, o Senhor vai te exaltar no meio dos teus. Aí o outro que está recebendo se enche de vanglória, né? Está vendo? Deus vai me exaltar, me colocar em posição de honra. Todos vão ver. Parece que Deus vai dar o troco, né? É a ideia que se tem. Enquanto os versículos bíblicos falam da necessidade de um espírito humilde, quebrantado diante de Deus, né? Isso significa que, embora até mesmo sejam semelhantes à frase popular e os versículos bíblicos, falam de realidades completamente diferentes. Quando as pessoas dizem que os humilhados serão exaltados, normalmente elas têm em mente um tipo de expectativa da vingança. Deus vai se vingar deles me exaltando, né? De uma determinada situação que vai mudar tudo por completo a vida material dessa pessoa. Então ela vai mostrar quem é Deus na vida dela. Quando essa mesma frase é dita em pregações, por exemplo, na maioria das vezes ela carrega o sentido de que Deus irá exaltar perante os homens um crente humilhado. Pelo menos tem que ser assim. Que alguém que se humilhou diante de Deus, que reconheceu os seus erros, os seus maus caminhos, Deus levantará essa pessoa, Deus vai mostrar que Ele é poderoso para mudar a vida dessa pessoa, para mudar o interior, o comportamento, a maneira de ser, de agir. Então, a pessoa passa a receber o outro dito popular que
aparece ali na Bíblia da transformação da água e do vinho. Nossa, essa pessoa, ela foi transformada da água para o vinho, né? Eu já ouvi pessoas falando sobre isso. Isso significa que houve uma transformação, uma mudança. E é isso que Deus deseja mostrar na minha vida e na sua vida. É dessa forma que Deus levanta, que Deus exalta alguém que foi humilhado. Deus exalta os humildes nessa terra. O que você acha? Realmente Deus até pode, se Ele quiser, exaltar perante os homens nesta vida um servo seu que vive numa situação humilhante, que vive numa vida precária, cheia de problemas e situações de moradia. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso. A história de José, governador do Egito, é um bom exemplo para a gente pensar sobre isso. Mas é preciso entender que nem sempre isso ocorre. Muitos servos piedosos e fiéis ao Senhor vivem suas vidas sem que possam experimentar uma posição de exaltação neste mundo. Mas não significa que Deus não seja com ele, que Deus é na vida dele, que Deus é só na vida de alguém que é próspero financeiramente, que evolui na sua condição financeira. Da mesma forma, nem sempre o ímpio será abatido e envergonhado aqui nessa terra. Há homens perversos que vivem suas vidas inteiras desfrutando orgulhosamente das suas posições e dos seus privilégios e morrem dessa maneira. Mas tenha certeza que um dia ele vai se encontrar com o grande autor e consumador de todas as coisas. De fato, as Escrituras dizem que Deus é quem livra o povo aflito, uma pessoa em aflição, e abate os olhos altivos, soberbos. Salmos 18, versículo 27 diz o seguinte: salva os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Deus entrega o próprio soberbo, o prepotente, naquilo que eles estão fazendo, e eles terão recompensas. Mas a grande promessa de exaltação do crente não está direcionada à vida terrena. Igualmente, a promessa de juízo contra o ímpio encontrará sua plena realização no grande dia do Senhor. O salmista Asaf teve dificuldade em entender porque os ímpios exaltados se levantavam contra os justos humilhados e aparentemente nada acontecia. Mas finalmente ele conseguiu entender que a exaltação, a prosperidade, a alegria do ímpio tem caráter temporário. É para essa terra, é para esse tempo, e que eles não vão desfrutar disso na eternidade. O fim deles é a desolação e a condenação. Isso está no Salmo 73. O mesmo princípio foi observado pelo autor do Salmo 37. Ele percebeu que o Senhor julgará os perversos, enquanto exaltará os justos, dando-lhes a maravilhosa herança eterna, aquilo que está preparado diante de Deus desde a fundação do mundo. Então, o crente possui uma promessa de exaltação e glória, mas na vida por vir. Nem sempre acontecerá aqui. Talvez você fique triste com essa informação, mas se alegre, porque ainda que você possa padecer aqui, como nós vemos muitos relatos na Bíblia. Lembra do homem rico e Lázaro? Lázaro padeceu nessa vida, mas o que esperava por ele na eternidade? Mas eu quero dizer que em tudo Deus vai cuidar de você, e em tudo Ele vai cuidar. Ele não vai deixar faltar nada, porque Ele é um Deus cuidadoso, zeloso. A história do rico Lázaro também trata muito sobre essa questão, como eu já falei. O rico orgulhoso, soberbo e exaltado viveu toda a sua vida nessa posição. Enquanto isso, o pobre Lázaro passou sua vida mendigando.
à porta da casa do homem rico. Mas no fim de suas vidas, o humilhado Lázaro foi levado ao paraíso, foi exaltado diante do Senhor. Por outro lado, o rico foi conduzido a um lugar de tormento eterno. Lázaro foi exaltado, o rico foi humilhado. O que a si mesmo se exalta será humilhado. Tome muito cuidado. A glória, a honra tem que ser entregue a quem merece, que é o Senhor. O Senhor pode me usar, o Senhor pode te usar, mas a glória, a honra é dele. Não receba os aplausos quando Deus estiver te usando. Não receba a exaltação. Tome muito cuidado quando você terminar alguma coisa que os homens estão enxergando e te aplaudindo. Saiba que não é a você que eles estão aplaudindo, mas entregue toda exaltação ao Senhor. O que a si mesmo se exaltar será humilhado. Em Mateus capítulo 23, versículo 12, diz assim: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ele usou essa frase, Jesus usou essa frase ao censurar os hipócritas e orgulhosos da sua época. Ele também usou as mesmas palavras como parte das parábolas dos primeiros lugares, os lugares de honra. Em Lucas capítulo 14, versículo 11, diz o seguinte: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois, mais uma vez, Jesus repetiu essa frase na conclusão da parábola do fariseu e o publicano. Lucas capítulo 18, versículo 14 diz: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa declaração é uma clara advertência contra a soberba e o orgulho do homem. Em todas essas ocasiões, a ênfase de Jesus é em demonstrar a importância de um espírito humilde, um coração humilde, quebrantado, alinhado segundo a palavra, a vontade de Deus. Na sua oração você deve buscar isso, que o Senhor possa mudar essa natureza, a sua natureza humana. Peça para que o Senhor te faça conforme aquilo que Ele é, a sua imagem, aquilo que Ele deseja para a sua vida. Não faltam passagens bíblicas que reprovam o orgulho humano. A profecia de Isaías escreve que os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Isso está em Isaías capítulo 2, versículo 11. Tiago, citando Provérbios, escreve que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não tem nenhum vínculo com quem é soberbo. Cuide do seu coração. Se tem uma área da sua vida que deve receber proteção diária, é o seu coração. Coloque sempre o seu coração diante do Senhor. Tome cuidado com o que você ouve, palavras que vão aumentando o seu ego, fazendo com que você se torne um orgulhoso e traga para si toda a recompensa pelo seu trabalho, quando toda a recompensa é para o Senhor em primeiro lugar. Deus seja glorificado através da sua vida, através dos seus atos. Em Provérbios capítulo 3, versículo 34, diz o seguinte: ele zomba dos zombadores. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Da mesma forma, o apóstolo Pedro menciona o mesmo texto para aconselhar os cristãos a se revestirem de humildade. Nós precisamos vestir essa roupa. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: da mesma forma, jovens,
Sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se submetam, sejam todos humildes, um para com os outros. Aceite que a Bíblia diz que o seu irmão é maior do que você, mesmo você não querendo entender isso, mas é aquilo que a Bíblia diz. Essa é a verdade. Aquilo que a Bíblia diz é a verdade. Não se oponha jamais contra a palavra de Deus. O fariseu da parábola de Jesus pensou que poderia se achegar diante de Deus com todo o seu orgulho. Ele pensou que poderia ser justificado por suas boas obras. No fim, Jesus diz que ele foi embora sem encontrar perdão e misericórdia. Tome muito cuidado. Tudo que você faz é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Existe graça, misericórdia de Deus sobre a minha e a sua vida. O que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas Jesus também diz que aquele que se humilhar será exaltado. Isso significa que aquele que se achega a Deus em humilhação, confessando o seu pecado e reconhecendo ser necessitado da misericórdia e do perdão de Deus, receberá o seu favor, o favor divino. Não entre na presença de Deus em oração já pedindo um monte de coisa. Senhor, me honra. Senhor, mostra para minha família que o Senhor é na minha vida. Senhor, faz isso e aquilo outro na minha vida. Me prospera, que eu vou mostrar um Deus de prosperidade para essas pessoas que têm me humilhado. Senhor, faz isso porque fulano tem me humilhado. Ciclano, faz com um ciclano aquilo outro porque ele tem me humilhado. Esqueça isso e entre diante do Senhor se humilhando. Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu fiz coisas que não deveria, eu agi de uma forma que não deveria, eu fui levado por um impulso carnal, eu deixei que o meu coração tomasse o controle da minha mente. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Reconheça os seus erros, reconheça os seus pecados. Pecado tem nome, coloque, confesse diante do Senhor. Seja humilde o suficiente para reconhecer que você é um necessitado da graça e da misericórdia de Deus. Então você vai encontrar o favor de Deus. Foi exatamente isso que o publicano da parábola fez em sua oração. Ele apenas confessava ser um miserável pecador que necessitava da misericórdia. Ele humilhou-se a si mesmo. Eu não presto, eu não mereço, Senhor, o teu perdão. Pedro, ele fez isso. Senhor, afasta-se de mim. Eu não sou digno de estar na tua presença. Eu não sou digno do Senhor estar aqui. Eu não sou digno. Eu falhei, eu errei, eu fiz o que não deveria. Eu abri mão. Então, naquela mesma hora, Pedro foi justificado pelo próprio Jesus. O publicano, ele mesmo se humilhou e ele foi exaltado. Definitivamente, o conceito bíblico de que os humilhados serão exaltados de forma alguma enfoca a exaltação e as conquistas terrenas. Não existe isso. Mas ele pode fazer. Mas isso não é uma regra. Para que Deus te exalte, será sempre através de coisas terrenas. Os humilhados, os quais são aqui, especialmente são aqueles que se humilham a si mesmo diante de Deus, receberão uma honra infinitamente maior. A exaltação da qual eles desfrutarão não pode ser comparada ou conquistada pelo esforço humano, jamais. Ela é recebida unicamente pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo. O Filho de Deus humilhou-se a si mesmo para que o seu povo pudesse ser, juntamente com ele, glorificado.
Então, se você abre a sua boca, ou se você receber alguma palavra, olha, os humilhados serão exaltados. Eu posso até entender, nós podemos até entender sobre, mas não diga que isso é bíblico. Mas são os que se humilham, os que reconhecem, os que entenderam que eles danificaram tudo, a obra, o chamado de Deus, o ministério, eles colocaram a perder todos os projetos de Deus, esses que de fato se humilham, reconhecendo que eles alteraram os planos de Deus, esses encontrarão do Senhor misericórdia. E eu tenho certeza que Deus vai refazer todo o projeto e entregar nas suas mãos, a partir do momento, assim como Ele fez com Pedro, a partir do momento que você também fizer como Pedro fez. Senhor, se afasta de mim, eu não sou digno. O Senhor olhou para o coração de Pedro e viu tamanha humilhação, reconhecendo que de fato, eu e você, nós não somos nada e ninguém diante do Criador de todas as coisas. Espero que você tenha entendido e ampliado um pouco mais seu conhecimento com relação a isso. E eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.